no meio do povo, você tem que ter um sim teu aqui, amém? Quantos podem dizer sim? Sim. Digam sim. Sim. Amém, gostei desse sim, que eu não precisei nem perguntar duas vezes, né? Nós temos também que praticar, é outro princípio, praticar a grande comissão, e esse é um defeito que o evangelicalismo adquiriu através das missões modernas. Através das missões modernas, não, está errada essa palavra, através do evangelismo de massa, esse negócio de ganhar para Jesus, ganha para Jesus, aí entra um monte de gente na igreja através dos eventos e sai um monte de gente pela porta do fundo. Vamos fechar a porta do fundo em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, vamos fechar a porta do fundo em nome de Jesus. Entrou, não sai mais. É daqui para o céu. Amém, amém. As cordas são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja em todas as suas dimensões. Irmãos, a Zona Sul está passando por um processo muito interessante. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, nem sabe do que eu estou dizendo, porque eles são lá da Zona Sul e são novos na Zona Sul. Mas aqueles que são mais antigos na Zona Sul sabem do que eu estou falando. Hoje, depois de começamos implantar esta caminhada nova do modelo 7, essa operacionalidade do modelo 7, nós começamos a implantar em agosto, com afinco. Deixou de ser projeto, agora é estaca em cordas, e não tem uma estaca com um projeto cordas. O que mudou o auditório, meus irmãos, é um negócio impressionante. Se você entrou na Zona Sul como meados do ano passado, e você volta hoje, em torno de 40% a 50% do auditório é de gente nova. Os que não queriam nada com nada estão tudo indo embora. Mas nós tínhamos, em agosto, nós tínhamos 8 cordas. Nós atingimos em torno de 100 pessoas aproximadamente com o projeto Cordas. Você sabe quantas pessoas tinham no culto domingo? Aproximadamente, eu não contei, mas eu tenho assim uma facilidade para estimar quantas pessoas tinham. Tinha eu vou chutar, umas 400, entre crianças e adultos, umas 410 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham na corda quarta-feira passada? Tinha quase 430 pessoas. Simplesmente está indo mais gente na corda do que na estaca. Por quê? Porque tem muita gente que vai para a corda que o marido não deixa para a estaca. Tem muito marido que vai para a corda que a mulher não deixa ele para a estaca. É verdade. Tem problema. Então ele não está indo ainda, mas ela é a incubadora de toda a vida da igreja, em todas as suas dimensões. Olha quanto líder tem aqui. Tenho certeza que se os pastores pudessem agora subir e falar de como a sua expectativa foi suplantada quando eles convidaram as estacas para irem para o congresso e ir para o TBL, vocês iam ficar boquiabertos. Muitos pastores achavam que ia um número e superou o número do que eles tinham como estimativa. Então, as cordas são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja em todas as suas dimensões. Devemos ter muito cuidado para que nossos esforços de evangelismo não se tornem vacinas contra o cristianismo real. Por quê? A gente evangeliza, mas não cuida, o cara, ele pensa que entregou a vida para Jesus, ele pensa que se converteu, mas ele só tomou uma decisão, e aí ele sai da igreja, e aí ele nunca mais volta para a igreja, e ele acha que igreja é aquilo que ele deu uma olhada, e às vezes foi só a turminha que levou ele, ou ele viu alguma coisa ali, ou um evangélico que ele viu no boteco onde ele vai, aí ele pensa assim, isso aí é igreja, e isso não é igreja. Então, um evangelismo sem o cuidado, sem o discipulado, pode se tornar vacina contra o próprio cristianismo. A pessoa mal evangelizada, mal cuidada, ela fica resistente ao evangelho. Então tome muito cuidado com isso. A tarefa da grande comissão é mais bem cumprida quando agimos juntos. Amém, queridos? Jesus fez isso. Ele não saiu fazendo sozinho, ele chamou 12 e depois 70. E no final ele apareceu para mais de 500 irmãos
dos quais 120 estavam, aproximadamente 120 no Pentecostes. E esses irmãos sempre saíam em grupo para pregar. Jesus sempre enviava 2 a 2. Temos que fazer juntos. Meu querido, por favor, em nome de Jesus, leia 1 Coríntios 11, o texto da Santa Ceia. Nós pastores lemos, e você vai ministrar a Santa Ceia na corda também. Leia esse texto. Lá está escrito que muitos, por não discernir o corpo de Cristo, preste atenção, muitos adoecem e muitos morrem. Crente que começa a viver freelance está correndo o risco de ficar doente e inclusive de morrer. Então vamos agir juntos, amém? Nós precisamos também, é um outro princípio, precisamos levantar pais e mães espirituais. Cordas são excelentes incubadoras em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvem. Dá para você cuidar da pessoa. Você faz um evangelismo de massa, vem 100 pessoas à frente, aí ninguém cuida. Aquilo não é incubadora de vida, aquilo é incubadora de problemas. E nós temos experimentado isso durante os anos aí. Agora, na corda, você traz o teu Natanael, ou você traz alguém do teu GE, para, por exemplo, uma semana especial. A pessoa se converteu, você gruda nela, começa a cuidar dela, isso é incubadora de vida. Não pode largar mais dela. Isso é uma bênção. Então, as famílias vão se desenvolvendo como famílias. O pai espiritual, então tem um pai espiritual, você gerou alguém em Cristo, você é pai, é mãe dessa pessoa, espiritualmente falando, é isso que a Bíblia ensina. Então vai criando famílias, aí tem os meus filhos, aí os meus filhos, quando eles crescem, eles fazem o quê? Eles saem de casa, se casam, multiplicam, não é isso? Já é um segundo ramo da família. Na família espiritual a mesma coisa. Filhos espirituais aprenderam a viver em intimidade com o Senhor, o que acontece? Multiplicação. E aí nasce a segunda geração daquela família, e a terceira geração, e a quarta geração, e a quinta geração. São as multiplicações das cordas. Amém, queridos? Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis esperam que seus filhos também se tornem pais e mães experientes. Características de verdadeiros pais e mães espirituais. É só você pensar num pai e numa mãe biológico, natural. Qual a característica de um verdadeiro pai? Ele é provedor, não é? Pai trabalha para ter recurso para manter a sua família. A mãe, já a criança nasceu, ela gesta a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é botar no peito, a criança mama dela. O pai espiritual a mesma coisa, a mãe espiritual tem que fazer o seu discípulo, o seu filho espiritual comer deles. Ele vai comer de onde, irmão? Ele pega a Bíblia, ele não entende. Você tem que dar de comer, dar o leitinho genuíno, o leitinho espiritual, aí ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E o que você faz? Então investe na vida dele. Não é assim que você faz a vida do teu filho? Bota na escola e compra material, ajuda a comprar apostilas, ajuda ele a estar nos congressos, ajuda, vai impulsionando, e depois ele passa para o fundamental, e você está lá, vamos lá filho, vai firme, você vai ver as notas, você vai olhar se está indo bem, quer dizer, isso é discipulado, você vai ver se as coisas estão caminhando, então você fica em cima, você não perde de vista, e depois quando eles estão grandes, e eles vão para a faculdade, o que você faz? Abandona eles? Não, você investe dinheiro, investe recurso na vida deles. E depois quando eles saem da faculdade, você fala, acabou. Aí vem os netos. Aí você começa a fazer a supervisão, né? Aí o filho deixa o neto em casa para você cuidar dele. Não é assim? É ou não é assim? Cadê os vovôs aí? As vovós? É assim ou não é? Aí ele deixa lá, aí o que você vai fazendo? Vai passando para a segunda geração e dizendo para o filho, o filho é teu, você tem que cuidar. Toma que o filho é teu. Então, temos que manter essas características. Para isso, a mãe e o pai têm que se alimentar bem, tem que ter bom repouso, tem que ter bom recurso, e aí por diante. Devemos ver a igreja como pessoas, não como prédios, irmãos. Isso é um princípio tremendo. Um dos grandes problemas é o mito do santo templo. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar o modelo da igreja em sete porque ele quer estar dentro de uma igreja. Como que você vai estar dentro da igreja se a igreja é você?
Ninguém entra na igreja, ou você é igreja, ou você não é. Amém? Amém, queridos? Então esse negócio de templo foi um negócio que nós herdamos aí do catolicismo, herdamos da Idade Média, mas na verdade a igreja dos primórdios, ela se reunia nas casas. Algumas vezes eles iam lá no templo em Jerusalém, mas quem não tinha templo na sua cidade, porque só tinha templo em Jerusalém, o templo judaico, que tinha, era uma reminiscência do judaísmo, se reunia nos pântanos, debaixo de árvore, nos túmulos, nas catacumbas, faziam verdadeiros buracos, verdadeiras cidades subterrâneas, para poder se reunir. Em Uganda, teve uma grande perseguição que começou com Idi Amin Dada, um ditador terrível, feroz, e ele destruiu, ele fechou todas as igrejas e matou os pastores, matou os crentes expoentes no país de Uganda. Todo mundo tinha medo. Os soldados jogavam bebês para cima, se eram bebês de crente, jogavam o bebê para cima e seguravam na baioneta. Era crueldade pura. O país virou satanista. Sabe o que os crentes começaram a fazer? Tinha uma floresta, eu não lembro a capital, acho que é Kampala, a capital de Uganda, eu não tenho certeza. Então, eles se reuniam ali, tinha uma floresta que era chamada de floresta, como fala? Floresta perturbada, não é? Floresta assombrada. Eles iam para lá e lá tinha um pântano. Eles se escondiam atrás das moitas do pântano, se enterravam dentro da lama e ficavam nas madrugadas só com a cabeça de fora orando. Mas com o tempo, eles começaram a perceber que o murmúrio, o burburinho aumentou. Eles descobriram que estava crescendo a igreja do pântano. A igreja começou a se reunir dentro de um pântano, numa floresta dita assombrada, lá em Uganda. E hoje a igreja é uma potência nesse país. Inclusive o país que, se não me engano, tinha o maior índice de AIDS, de portadores de HIV na África, que tem o maior índice de portadores de HIV no mundo. Esse país está vendo regredir o HIV, muitas pessoas recebendo milagres, por ser uma igreja que ora e não tinha templo, era feito num pântano. Por isso, meu amado, tira esse negócio da sua cabeça, que a gente precisa estar dentro de um lugar assim. Nós podemos estar em qualquer lugar, e uma casa é um lugar que Deus ama. Vamos lembrar sempre que igrejas são pessoas. O erro está quando temos prédios belíssimos, cheios de pessoas vazias, e isto não falta nesse país. Igreja com mármore, igreja com vitrais, com câmeras correndo para lá e para cá, com trilhos, com câmeras correndo nas paredes, programa de televisão, e as pessoas não conhecem a Cristo. Elas dependem daquele homem para receber uma bênção, porque elas ainda não entraram pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Elas precisam de conversão. Tem templos lindíssimos, cheios de gente, vazias. 5 funções básicas da igreja. Proclamação. Igreja, e aí igreja são pessoas, igreja não é o pastor, somos nós. Igreja que não proclama, não prega, já está com problemas. Adoração, uma igreja quebrantada, adoradora. Comunhão, é aí, meu irmão, que vira unidade. E comunhão entre gente e problema. Você não vai me dizer que você não tem problema e que você não é um problema. Eu tenho certeza aqui que todos nós somos pessoas problemáticas, das quais Jesus teve grande e graciosa misericórdia. Estou mentindo ou não? Só sou eu problemático aqui? Todos nós somos, não é verdade? Então eu não tenho que ter problema de conviver com meu irmão problemático, porque ele estará convivendo com um camarada problemático também. Vamos nos tolerar, não é? Serviço e ensino. Então lembra do trilho da liderança, lembra de cuidar dos necessitados. Vamos seguir.
Existem muitos casos de igreja sem templo. Eu também não vou ficar aqui me detendo nisso, senão nós vamos longe. Os santos são chamados para fazer o trabalho do ministério. Devemos resistir ao mito do santo homem. Irmãos, vocês querem saber um problema que nós estamos tendo? E pastores, vocês precisam aceitar isso, que o sacerdócio é universal. Foi esse o grande problema de Martim Lutero com a Igreja Católica, um dos maiores, que todo mundo tinha entrada franca no Santo dos Santos e Deus falava por meio de cada crente. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Por isso, irmãos, nós temos que tirar esse mito dos caras poderosos. Olha os caras poderosos do Brasil aí brigando por terra, brigando por televisão. Você acha que eles estão brigando pelo quê, irmãos? Dinheiro, amados. Estão disputando o osso. Amém? Nós não podemos entrar nessa. Deus quer falar ao mundo através de você. Diga para o seu irmão: Deus quer falar às pessoas através da sua vida. Então, meu querido, ter pastor é bom, mas ter no pastor o seu Deus não dá. Aí você coloca o pastor num lugar que Deus não vai gostar. E pastores que agem assim terminam solitários, sem amigos, porque eles são verdadeiros mitos. Eles não são pessoas normais, são estranhos. É porque você já viu que tem cara que tem, pastor Caio Fábio falava que tem pastor que tem síndrome de pagelança, síndrome de pajé. Ele, quando ele está conversando com você, ele conversa assim normal, ele fala normal, tem uma conversa normal. Ele sobe no púlpito, ele muda, ele muda a expressão, ele começa a falar, ele começa a se expressar de uma forma diferente. Por que ele faz isso? Por que ele fica estranho quando ele sobe no púlpito? Sobe ao púlpito, né? É uns caras esquisitos, mas não somos nós, né? Né, pastor? Eu não sou esquisito, né, irmãos? Deixa para lá. Não respondo. O que Jesus fez, meus irmãos? Estabelecer a igreja foi feito com propósito. Efésios 4, 11 e 12 vai dizer isso. Ele tem um propósito, ele estabeleceu o profeta.